Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos retomar o gênero lírico, vamos falar um pouquinho mais aí sobre poesia, né? Como escrever um poema. Então eu vou dar umas dicas para facilitar aí o trabalho de vocês que pretendem escrever poemas, né, dentro do gênero lírico. Bom, eu já falei que a gente não precisa, né? Nós não precisamos aí de uma rima para fazer hoje em dia, nós não precisamos fazer mais rimas, nem fazer métrica para versos e estrofes. Mas é importante que você tenha uma sonoridade no poema. O poema ele tem que ter uma beleza. A beleza ela vem da parte estética dele, né? De as palavras mais bonitas, ele vem da beleza da semântica, né, do significado dele, e ele também vem da beleza do som. Então, nas músicas, a gente pode ver isso daí. Mas eu vou mostrar um poema para vocês aqui, que ele é do simbolismo do poeta Cruz e Souza. Então ele tem aqui, ó, né? Vocês podem ver aqui vozes veladas, veludosas vozes, volúpias. Então é claro que aqui ele exagerou bastante. Você não precisa fazer um poema dessa forma, né? Ele fez como se fosse um trava-línguas aqui e ele usa o V em todas as palavras. Então, quando você quer ter uma sonoridade que é boa de se ouvir, né? Que você reproduz assim de uma forma mais bonita, quando você usa a mesma letra na frente das palavras, ele tem um som diferenciado. E outra coisa que ele fez aqui, ele também usou várias vezes a letra O. Então, a vogal que ele mais deu destaque foi o E também tem, mas a maioria aqui tudo O, né? Então ele colocou vozes, né? Voz, volúpias, violões. Então no meio das palavras a vogal que ele mais usou foi a letra O, né? A vogal O. Esse começo das palavras com a letra V, né, ou com qualquer outra letra, ele é chamado de aliteração. Então, quando você faz isso, que nem o rato roeu a roupa do rei de Roma, isso é uma aliteração, tá? E quando você usa sempre uma quantidade, aliás, uma quantidade maior de uma vogal só, né? Então isso se chama assonância. Além disso, ele fez rima também. Então ele fez também vozes com velozes, veladas com vulcanizadas, e ele usou essas três formas para dar som ao poema dele. Você não precisa usar as três, né? Ou não as três ao mesmo tempo. E outra coisa importante quando você vai fazer uma rima, porque a rima é bem legal trabalhar com rima, mesmo que você não coloque em todas as palavras sejam rimadas, mas fazer algumas rimas. Só que assim, às vezes você quer colocar uma palavra no final da frase e essa palavra, ela, para você achar uma rima, não é só achar uma rima, você também tem que achar uma rima que combine com a ideia que você tá descrevendo. Você tá falando de amor e de repente vem outras rimas que não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, né? Se você quisesse falar lá do país Azerbaijão, né? Aí, com o que eu vou rimar Azerbaijão? Azerbaijão rima com feijão, mas não tem nada, absolutamente nada a ver. Então, o que você pode fazer? Você, em vez de usar, se você quiser usar essa palavra ou qualquer outra palavra que você falar, mas a rima é muito difícil, você pode colocar lá na frente e no final do verso você coloca uma outra palavra mais fácil de rimar, certo? E aí também existe agora umas técnicas que você pode usar que você pode substituir essa palavra. Você vai lá no dicionário de sinônimos e procura uma outra palavra que seja um sinônimo para você utilizar no seu poema. Por exemplo, aqui, ó, a minha frase, eu quero que ela termine com já, né? Eu quero dar um ênfase, né, no já. Só que eu não encontro uma rima boa para ela, né? O que eu posso fazer? Primeiro eu vou num dicionário de rimas. Eu tenho aqui o dicionário informal, né, que é um dicionário de rimas, mas você pode colocar lá, dicionário de rimas, e você vai achar alguns dicionários de rimas. E você vai procurando uma palavra que rime. Mas se você não achar nenhuma, porque, por exemplo, olha, já você vai ver aqui, ó, cajá, né?
maracujá. Então, assim, talvez você não queira usar essas palavras. Então, você pode usar um sinônimo para a palavra já. Você pode usar a palavra agora, né? Em vez de já. Você procurou lá no dicionário de sinônimos, olha, tá vendo? Você procurando lá no dicionário de sinônimos, então você vai ver que um sinônimo para já tem agora, imediatamente, nesse momento, né? Prontamente. Então, aí você pode substituir por uma outra palavra, um outro sinônimo. E aí, se eu usasse a palavra agora, vai ter outras rimas que, embora, nessa hora, piora, fora, que vão te ajudar no entendimento aí do seu poema, né? Uma outra coisa importante é que a rima, quanto mais rica ela for, mais bonito fica o seu poema. Então, é claro que é fácil você rimar. O que é uma rima pobre, né? Amar com falar, viajar. Então, todos os verbos que terminam com ar, né? Então, é fácil arrumar uma rima dessa, né? Ou então com um gerúndio, amando, falando. Então, eu rimo verbo com verbo, e aí é muito fácil. Então, uma rima rica é você pegar uma outra classe gramatical. Então, eu pego, por exemplo, o verbo perder, né, com a partícula lo, perdê-lo com novelo ou cabelo, ou qualquer outra palavra lá que termine com elo, né? Então, eu estou rimando um verbo com um substantivo. Bela com aquela. Bela é um adjetivo e aquela é um pronome. Então, assim, essa é uma rima rica quando eu misturo as classes gramaticais. Não uso sempre a mesma classe gramatical, porque vai ser mais fácil usando a mesma classe gramatical, né? Então, você pode tentar, a ideia agora, né, é você tentar fazer uma assonância, fazer uma aliteração. Então, você pegou aqui, ó, na aliteração, né, você já viu que você pode pegar uma palavra, né, uma palavra que comece com uma letra S, letra L, e tentar fazer uma frase com algumas palavras que tem a ver com, que tem o mesmo início, né, ou também com as mesmas vogais. E depois disso, você também vai tentar aí, né, fazer uma rima rica, tentar rimar sem usar a mesma classe gramatical, tá bom? E aqui, olha, tá vendo? Eu vou falar um pouco mais aqui da literação, aqui da assonância, né? Que é a repetição de vogais. Então, por exemplo, e verte o último pranto, e portou vasto espaço. Então, você tá vendo aqui que nesse poema de Machado de Assis ele fez a mesma coisa, ele fez aí uma assonância. E a literação já tinha falado, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem tantas outras trava-línguas que eles fazem isso daí, começam com a mesma letra. Mas não precisa ser um trava-línguas, né? Também tem aqui um poema do Manuel Bandeira, né? Aonde anda, a onda anda, aonde anda a onda. Nesse caso, ele fez as duas coisas. Ele começou com A, né? E também ele coloca o O e o A, que são vogais aí no meio. Então, ele faz nesse meio, ele coloca as mesmas vogais. Tá? Então, você pode tentar, pode pensar uma palavra com P, ou com S, ou com M, né? E algumas palavras que usam a mesma vogal, que pode ser o O, o A, ou qualquer outra vogal. E a ideia aqui é você fazer a produção de um poema, um pequeno poema para mim. Para você produzir o poema, você precisa ter um tema em mente, né? Então, aqui, ó, você pode falar sobre o amor, sobre a liberdade, ou você pode escolher temas atuais como o da pandemia, da quarentena. Outra possibilidade é falar sobre momentos históricos, como Segunda Guerra Mundial, como o atentado de 11 de setembro, ou qualquer outro que vier à sua mente. A poesia, ela tem a ver com a mente e com o coração. Então, você tem que colocar sentimento, você tem que ter uma ideia e, ao mesmo tempo, colocar sentimento em cima disso. E usar aquelas técnicas que eu falei, de aliteração, de assonância, de rima, para dar um som bonito para o seu poema, certo? Então, você primeiro vai pensar no assunto, né? E depois aí, ou então aí deixar vir um sentimento,
para começar a compor o poema. E uma ideia boa para se inspirar é ler outros poemas, porque aí você vai ver outras rimas, você vai entender o funcionamento dos poemas e assistir um filme, né? Assistir a um filme também para ter ideias do que você vai falar do seu tema. Então, agora que você já entendeu um pouco mais, você vai escrever um pequeno poema usando tudo isso que eu falei, ou pelo menos parte disso, né? Pelo menos alguma rima ou alguma literação, e escrever um poema aí de pelo menos aí, né? Uns 8 versos, ou seja, umas 8 linhas, tá bom? E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí comigo pelo WhatsApp. Então, um bom final de semana e nós vamos depois trabalhar com outros conteúdos, né? Esse aqui é o último conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Que vocês podem me mandar semana que vem. Então, até mais, pessoal.